Olá a todos, aqui quem fala é Bruno novamente, sou médico da Prefeitura Municipal de Itajubá e hoje eu fiz esse vídeo para a gente discutir o novo protocolo de tratamento de Covid-19 com hidroxicloroquina ou cloroquina mais azitromicina, publicado pelo Ministério da Saúde ontem, no dia 20 de maio. O protocolo está disponível no site lá do Ministério da Saúde, vocês conseguem acessar lá em coronavírus.saude.gov.br. Eu fiz alguns prints aqui, essa é a capa, e ele começa com a tabela de classificação de sinais e sintomas e divide em 3 grupos: os pacientes com sintomas e sinais leves, como anosmia, ageusia, coriza, diarreia e outros, como vocês estão vendo aí, sinais e sintomas moderados e pacientes com sinais de gravidade, aí estão os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. E aí ele sugere que se possa usar esse protocolo de cloroquina ou hidroxicloroquina associado à azitromicina nas 3 situações de sintomas e sinais leves, moderados ou graves por 5 dias. A diferença é que nos pacientes leves você poderia iniciar até o 14º dia, nos pacientes moderados também, você pode iniciar do 1º ao 14º dia de início dos sintomas, havendo outras intervenções sugeridas além desse protocolo para essa fase, para as outras também, mas isso fica mais claro a partir da fase moderada, do que ele chama de fase moderada. E na terceira fase, no terceiro grupo, que é o grupo de pacientes graves, você poderia iniciar a qualquer momento, mesmo que esse paciente chegue tardiamente ou decida iniciar tardiamente, ou seja, aí para esse protocolo, depois do 14º dia. Ele traz ainda 21 notas. Eu vou ler algumas delas aqui que eu selecionei. Olha, essa nota 2 é que o uso de medicações está condicionado à avaliação médica, com realização de anamnese, exame físico e exames complementares em unidade de saúde. Não diz exatamente quais são esses exames complementares. Depois ele até menciona a lista de exames que se aplicariam em situações de Covid, mas não diz, por exemplo, quais seriam obrigatórios. Talvez a exceção seja o eletrocardiograma. Mas isso também me parece afastar a possibilidade de medicina à distância, de teleconsulta, né? Uma outra coisa que a nota 3 deixa sugerida é que nós não precisaríamos indicar ou não estaria condicionada a confirmação laboratorial, ou seja, mesmo pacientes com síndrome gripal, sem confirmação de Covid, seriam candidatos, se assim desejarem, a usar esse protocolo. Na nota 18 tem a lista dos exames, são todos exames aí de relevância, mas não diz, por exemplo, quais nós deveríamos obrigatoriamente usar antes, se é que precisa fazer algum, isso não está claro, antes de usar esse protocolo. E na nota 20 traz que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a realização de um eletrocardiograma no 1º, 3º e 5º dias do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina com associação eventual de azitromicina. Também não diz que é obrigatório, mas diz que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No documento que se encontra na mesma página tem um termo de ciência e consentimento que deve ser lido, explicado ao paciente e assinado tanto pelo paciente quanto pelo médico. E eu queria discutir hoje, já que a gente está diante de cenários de incerteza, nós não sabemos, por exemplo, qual é a eficácia, se é que existe a eficácia desse protocolo, o que poderia representar na nossa prática, dos nossos resultados, a adoção desse protocolo, né? O que eu fiz aqui foi tentar criar vários cenários possíveis e projetar resultados. Eu usei aqui como base esses dados que são mais ou menos parecidos em todos os lugares do mundo. Esses são provenientes, aí, um arredondamento de dados provenientes de uma série chinesa, mas é mais ou menos assim: 80% dos pacientes com sintomas clínicos vão evoluir com forma leve, 15% seriam considerados moderados e graves, mas 5% precisariam de tratamento intensivo e mortalidade seria de 3%. Então, para projetar cenários, eu imaginei um cenário em que a cloroquina e a azitromicina tivessem alguma eficácia, mas fosse baixa, de 10%, embora 10% seja baixo, dada a gravidade dessa condição, não seria desprezível, ela ainda assim seria um medicamento relevante, se a gente conseguisse comprovar, por exemplo, 10% de eficácia. É questão de selecionar bem os pacientes que beneficiariam mais desse tipo de tratamento.
Um cenário que eu considerei intermediário, de 30% de eficácia, que seria um tratamento bom, e um cenário que eu considero excelente. Há quem possa discordar, talvez ache que a azitromicina com cloroquina ou hidroxicloroquina possa ser ainda melhor, aí a gente poderia projetar, mas eu acho que é razoável supor que a eficácia excelente, uma eficácia excelente seria aí de 50%, o que já eu considero muito bom de fato. E aí eu calculei o número necessário para tratamento, ou seja, quantas pessoas eu precisaria tratar para evitar, nesse caso aqui, um caso grave. Lembrando que 5% dos pacientes são graves, né? Então, se a eficácia desse esquema for de 10%, se a gente descobrir daqui a uns meses, quem sabe daqui a uns anos, que a eficácia existe e que ela é de 10%, a gente precisaria tratar, de uma maneira global, aí, 200 pessoas para evitar um caso grave. Se fosse de 30%, se a gente descobrisse isso daqui a um tempo, a gente precisaria tratar 67. E se fosse de 50%, nós trataríamos 40 pacientes para evitar um caso grave. É razoável. Eu aqui fiz a mesma coisa, que é o número necessário a tratar, mas nesse caso não para evitar um caso grave, mas para evitar um óbito. E eu vou a partir daqui trabalhar com óbito, porque eu acho que é uma taxa que varia menos de cenário a cenário, porque paciente grave e admissão na UTI pode variar de acordo com os critérios que você usa para admitir o paciente na UTI e, eventualmente, até mesmo com outros fatores, como a disponibilidade de leitos, né? E eu fiz a mesma coisa, olha, projetei para um cenário de eficácia de 10%, 30% e 50%, mas aí, como a gente tem uma taxa de eventos menor, o número necessário a tratar aumenta, para evitar uma morte, se for o cenário de uma eficácia mais baixa, 333%, e de uma eficácia que eu considerei ótima, 50%, 67 tratamentos para evitar um óbito. Acontece que a gente sabe que não são todos os pacientes que são afetados da mesma forma. Um dos principais fatores prognósticos é a idade do paciente. E aí eu estratifiquei por faixa etária. Usei dados aqui de um levantamento do governo americano. Tem ali uma faixa de valores prováveis aí. Eu usei, em geral, o número mais alto aí, a referência que está nessa nota de rodapé, mas repare que para 20 a 44 anos de idade, a taxa de óbitos é de 0,2%, é relativamente baixa. O que resulta no NNT, ou seja, no número de pessoas que eu precisaria tratar para evitar uma morte, de 5 mil. Quer dizer que eu vou expor 4.999 pessoas ao tratamento, mas apenas uma vai ser beneficiada. As outras, elas não têm benefício. Claro que eu não sei isso de antemão, quais são essas pessoas, mas elas podem ter algum malefício advindo desse esquema, né? Para essa mesma faixa etária mais jovem aí dessa tabela, o NNT, considerando um esquema com 30% de eficácia, que é bom, seria de 1.667, e um NNT de eficácia de 50% de 1.000. São valores altos, né? Eu teria que tratar muitas pessoas para evitar um óbito. Valores altos assim significa que a gente tem que passar a se preocupar sim com efeitos colaterais menos frequentes. À medida que vai aumentando a faixa etária, repare aí que na faixa etária de 45 a 50 aumenta a taxa de óbito para 0,8% e o NNT nos 3 cenários 1.250, 417, e eu teria o NNT melhor nos pacientes mais idosos e considerando eficácia também maior. Então, nesses cenários projetados aí, acima de 85 anos, com eficácia de 50%, está aí no canto inferior direito, eu teria um NNT de 16, precisando tratar 16 pacientes para evitar um óbito, e no pior cenário, que é o mais jovem, 5 mil. Então, talvez eu indicasse, se soubesse que é 50%, indicasse para pacientes idosos, e talvez não indicasse para pacientes mais jovens. Mas aí, repare que se tratam de projeções, ou seja, o que a gente poderia esperar, dependendo do que essa droga vier a ser no futuro, caso a gente venha a conhecer, por exemplo, a taxa real. Mas a questão desse protocolo adiciona uma camada a mais de incerteza, porque ele prevê tratamento de casos não confirmados, casos de síndrome gripal. E aí a gente teria que tratar um número muito maior de pessoas para ter benefício, se é que vai haver benefício. Neste momento, provavelmente eu estimo que aqui na nossa cidade a gente tenha um número de Covid menor que 5% dos casos de síndrome gripal
fazendo estimativas baseadas no número de casos diagnosticados, no número de síndrome gripal, estimativas de circulação viral em outras populações. Eu acho que menos de 5% é um valor razoável para a gente fazer esses cenários aqui. Talvez no pico a gente chegue a 30% dos casos de síndrome gripal. Talvez. 30% eu escolhi porque, por exemplo, em países ou regiões em que há sazonalidade marcante de influenza, no pico da sazonalidade de influenza, é mais ou menos isso, 30% das síndromes gripais. E selecionei também um terceiro cenário, que é aquele paciente que apresenta com síndrome gripal, mas ele tem anosmia, ou seja, ele perde o olfato e não tem congestão nasal, o nariz não está entupido. A gente sabe que a probabilidade desse paciente ter Covid atualmente é alta, então eu coloquei um cenário de 90%. E aí eu fiz projeções para o número necessário tratar, considerando a eficácia intermediária, considerando que esse esquema é um esquema bom, não é excelente, mas é bom, com 30% de eficácia, e calculei o número necessário tratar para evitar um óbito. Repare que nesse momento, para a faixa etária mais jovem, se a gente considerar 5% das síndromes gripais por Covid, eu teria que tratar quase 17 mil pessoas para evitar um óbito. É muito alto esse número, né? E esse número vai caindo à medida que vai aumentando aí a probabilidade de Covid. Por exemplo, num paciente mais jovem que tem anosmia, perda do olfato, mas que não tem congestão nasal e tem uma síndrome gripal, esse número cai de quase 17 para quase 2 mil. E só para usar como parâmetro, naqueles casos confirmados, esse NNT seria de quase 1.700. E ele vai se modificando também, e repare que, de novo, aquelas faixas etárias que têm uma taxa de letalidade maior são aquelas que, teoricamente, vão oferir maior benefício, né? Eles vão ter, você vai precisar tratar menos pessoas para conseguir evitar um óbito. Então, saber se vale a pena ou não usar esse esquema, isso é importante a gente entender, é importante para orientar os pacientes, depende desse balanço, e sempre depende, né, em toda decisão médica, entre risco e benefício. E esse benefício varia muito de acordo com o perfil do paciente. Eu fiz aqui apenas projeções baseadas na faixa etária a qual pertence o paciente. Mas, do outro lado da avaliação de risco-benefício, está o risco propriamente. E ele ainda não está perfeitamente esclarecido também. Assim como a gente não tem uma noção precisa a respeito da eficácia, a gente não tem também uma noção a respeito do risco. Provavelmente ele não é uniforme entre as faixas de gravidade e idade. Eu suponho, por indícios de estudos publicados até o momento, que pacientes mais graves e pacientes mais idosos devam ter mais efeitos colaterais graves. Provavelmente não pode ser extrapolado estimativas com monoterapia com hidroxicloroquina, porque quando eu adiciono a azitromicina, eu tenho duas drogas com possibilidade de cardiotoxicidade, pode haver um aumento exponencial da taxa de cardiotoxicidade. Também eu acho que é incorreto a gente extrapolar o que está acontecendo em um paciente com uma doença grave e aguda, mais medicamento, daquilo que acontece em doenças crônicas, como as doenças reumáticas. Eu acho que a gente teria que saber como é o perfil de toxicidade nesse grupo de pacientes para ter condições de fazer decisões bem embasadas. Isso tudo é um cenário muito incerto nesse momento. E os outros fatores de risco? A gente sabe que existem as comorbidades. A gente não tem ainda maneiras de pesar essas comorbidades, mas o caminho seria fazer algo desse tipo aí. Isso é um score de predição de risco, de evolução ruim, para pacientes internados. Foi validado, então se a gente for buscar um score, a gente deveria buscar um score validado. Foi validado apenas num grupo, mas... E, de novo, isso não é para os nossos pacientes, que são eminentemente ambulatoriais, né? A gente está na atenção primária, mas se a gente tiver score validado, com bom desempenho, como esse parece ter, a gente poderia aplicar esse score e, eventualmente, orientar o uso de drogas experimentais ou de esquemas experimentais, como hidroxicloroquina e azitromicina, para pacientes de maior risco. Eventualmente, essa poderia ser uma informação que fosse usada no momento de compartilhar a decisão com o paciente, e decidir se vai usar ou não esse esquema de hidroxicloroquina e azitromicina. Então, só mostrando o desempenho desse score, que é bom. Essa linha em amarelo aí mostra um score, um teste que não discrimina bem. Ou seja, que um teste que você pergunta, esse paciente vai evoluir mal, e ele funciona tanto quanto jogar uma moeda para cima, né? E à medida que essa curva em azul vai se aproximando aí de ficar... dos lados do quadrado, nesses dois lados do quadrado aqui, quanto mais próximo for disso, ou seja, essa área sobre a curva, quanto mais próximo for de 1,
melhor é o teste 0,88, a área sobre a curva 0,88 é bem bom para esse score. E eles, inclusive, isso está disponível lá no artigo, tem um link no artigo, fizeram uma calculadora, e você pode colocar os dados, eu fiz uma pequena simulação aí, você lança os dados no paciente quando ele é admitido no hospital, e aí você tem um resultado lá, nesse caso aqui, reparem, baixo risco, dados aleatórios que eu usei aqui, você poderia usar esse tipo de score se houvesse para pacientes ambulatoriais, para te ajudar no processo decisório. Mas isso ainda, infelizmente, não existe e também não há nenhuma menção disso no protocolo do Ministério da Saúde. Bom, é isso por hoje. Eu fico à disposição para dúvidas, se houver, e um grande abraço a todos.